Será que elas estão esperando alguma coisa, Celeste? Não, a gente está ótimo. Estou perguntando aqui, estou falando aqui para eles que a gente não está recebendo. Não estamos recebendo vídeo. Aí, agora parece que eles vão entrar. Sim. Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Carla Eduarda. Hoje eu vou apresentar meu trabalho para vocês, que é intitulado como A Validação de Protocolo para a Extração e Quantificação de Material Genético em Folhas e Câmbios provenientes de uma população natural de caquito cerrado, Diospyros híspidas, no município de Selvíria, Mato Grosso do Sul. Como coautores temos o Marcelo Augusto, a Marília Gabriela, a Patrícia Ferreira, o José Cambuim, o Mário Luiz e o Bruno César. E o meu orientador é o Celso Luiz Marino. Bom, falando um pouquinho da introdução, o Cerrado ele é o segundo maior bioma do Brasil e também é considerado a savana tropical mais rica do mundo, porque ele possui 5% de toda a diversidade do nosso planeta. E dentre toda essa diversidade, todas as espécies nativas do Cerrado, a gente pode citar a Diospyros híspidas como uma delas, que também é conhecida como caquito cerrado ou fruta de boi. Aqui na lateral a gente tem um mapa, né, da região que o Cerrado ocupa no Brasil, então a gente pode perceber que ele ocupa uma vasta região que ocupa desde o sul até o norte do país. Bom, a Diospyros híspida ela é uma espécie que possui forma de vida arbustiva ou arbórea e ela é utilizada para diferentes fins. Então, tanto para alimentação quanto para fins medicinais, fitoterápicos e também para a atração de fauna nativa. Porém, infelizmente, há uma escassez muito grande, né, de estudos sobre a biologia e a variabilidade, né, da Diospyros híspidas e outras espécies nativas. Então, há necessidade de Olá, gente, tudo
bem? Boa tarde. Meu nome é Carla Eduarda. Hoje eu vou apresentar meu trabalho para vocês por meio de 2 tipos de protocolos, sendo um proposto por Doyle em 1990, com algumas modificações, né, para melhorar a extração do material genético, e um proposto por Faleiro em 2003. Além disso, a partir dos resultados, a gente vai comparar qual dos protocolos forneceu melhores resultados, né, resultados mais satisfatórios, para que isso aumente, né, faça com que aumente o conhecimento básico da Diospyros híspida para uso tanto em estudos de melhoramento como de conservação da espécie e do bioma de modo geral. Bom, quais são os materiais e métodos? Eles foram coletados, né, folhas e câmbios de 10 indivíduos, Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Carla Eduarda. Hoje eu vou apresentar meu trabalho para vocês, que é intitulado como A Validação de Protocolo para a Extração e Quantificação de Material Genético em Folhas e Câmbios provenientes de uma população natural de caquito cerrado, Diospyros híspidas, no município de Selvíria, Mato Grosso do Sul. Como coautores temos o Marcelo Augusto, a Marília Gabriela, a Patrícia Ferreira, o José Cambuim, o Mário Luiz e o Bruno César. E o meu orientador é o Celso Luiz Marino. Bom, falando um pouquinho da introdução, o Cerrado ele é o segundo maior bioma do Brasil e também é considerado a savana tropical mais rica do mundo, porque ele possui 5% de toda a diversidade do nosso planeta. E dentre toda essa diversidade, todas as espécies nativas do Cerrado, a gente pode citar a Diospyros híspidas como uma delas, que também é conhecida como caquito cerrado ou fruta de boi. Aqui na lateral a gente tem um mapa, né, da região que o Cerrado ocupa no Brasil. Então a gente pode perceber que ele ocupa uma vasta região que ocupa desde o sul até o norte do país. Bom, a Diospyros híspida ela é uma espécie que possui forma de vida arbustiva ou arbórea e ela é utilizada para diferentes fins. Então, tanto para alimentação quanto para fins medicinais, fitoterápicos e também para a atração de fauna nativa. Porém, infelizmente, há uma escassez muito grande, né, de estudos sobre a biologia e a variabilidade, né, da Diospyros híspidas e outras espécies nativas. Então, há necessidade da realização de mais estudos para entender sobre essas temáticas. Aqui na lateral tem uma imagem, né, do fruto, né, que a Diospyros híspidas produz e de uma Diospyros híspidas em sua totalidade. Bom, depois da Mata Atlântica, o Cerrado ele é o ecossistema brasileiro que mais sofreu, né, alterações por conta de atividades humanas. Essas atividades elas ocorreram da seguinte maneira: tanto em relação à mineração, né, então atividade mineradora, tanto por meio da agricultura, também por meio da pecuária, mas ela também veio através da construção de usinas hidrelétricas, que causaram impactos irreversíveis ao meio ambiente, podendo dessa forma reduzir, né, a variabilidade genética das espécies nativas do bioma, incluindo a Diospyros híspida. E como principal estratégia de recuperação dessas áreas degradadas, a gente pode citar a criação, né, de condições favoráveis para a sustentação e atração da fauna. E um exemplo, né, de uma estratégia dessa recuperação é preservar, né, as espécies nativas como a Diospyros híspida. Bom, a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, ela está localizada no Rio Paraná, entre os municípios de Ilha Solteira, São Paulo, e Selvíria, no Mato Grosso do Sul, e ela está localizada num local de transição entre o bioma da Mata Atlântica e o bioma do Cerrado. A construção dessa usina ela trouxe impactos muito negativos ao bioma, causando perdas extremas tanto de solo quanto de diversidade no local. Essa usina hidrelétrica está localizada na fazenda experimental, né, de ensino, pesquisa e extensão da Universidade
Estadual Paulista da Unesp, né, em Ilha Solteira. E as amostras que a gente estudou, né, da espécie que a gente estudou no presente trabalho, elas foram coletadas nessa fazenda experimental que foi degradada por conta da construção dessa usina hidrelétrica. Então, a gente pode perceber aqui na lateral, com essas imagens, que a área está extremamente degradada e, apesar, né, desse alto nível de degradação, a Diospyros híspidas ela conseguiu se desenvolver e sobreviver de maneira natural no local. Então, a gente pode perceber que a Diospyros híspida é bastante resistente e bastante adaptável, né, a condições desfavoráveis, as condições desfavoráveis tanto de química, biológica e fisicamente, né? Então, a gente pode perceber que a Diospyros híspida ela possui um alto potencial, né, de recuperação para essas áreas que foram degradadas por conta da ocupação humana. Bom, então, como objetivo desse trabalho, a gente visa realizar e validar a extração do material genético da espécie por meio de 2 tipos de protocolos, sendo um proposto por Doyle Doyle em 1990, com algumas modificações, né, para melhorar a extração do material genético, e um proposto por Faleiro em 2003. Além disso, a partir dos resultados, a gente vai comparar qual dos protocolos forneceu melhores resultados, né, resultados mais satisfatórios, para que isso aumente, né, faça com que aumente o conhecimento básico da Diospyros híspida para uso tanto em estudos de melhoramento como de conservação da espécie e do bioma de modo geral. Bom, quais são os materiais e métodos? Eles foram coletados, né, folhas e câmbios de 10 indivíduos adultos, né, de Diospyros híspida, então tanto fêmeas como machos, de uma população natural em área degradada na fazenda experimental de ensino, pesquisa e extensão da Unesp em Ilha Solteira, que está localizada no município de Selvíria, no Mato Grosso do Sul, e os protocolos utilizados foi o Doyle Doyle, de 1990, com algumas modificações, e o de Faleiro, em 2003. E a partir disso, a gente fez a quantificação do DNA através da leitura em nanodrop 1000 e já desagarose 1%. Bom, aqui tem algumas imagens, né, das amostras que a gente coletou para a extração do material genético. Aqui tem uma imagem do mapa, né, da fazenda experimental de ensino, pesquisa e extensão da Unesp lá em Ilha Solteira. E aqui também é um mapa também dos municípios, né, tanto de Ilha Solteira como de Selvíria. Bom, e os resultados? Bom, comparando a extração do material genético do tecido foliar da Diospyros híspida pelo protocolo de Doyle com o protocolo de Faleiro, a gente pode perceber que a média de Doyle foi um pouco maior. Então, a média de Doyle foi 247,72 nanograma por microlitro, em comparação a Faleiro, que foi 105,38 nanogramas por microlitro. Então, para a extração do material genético do tecido foliar, é mais recomendado realizar essa extração pelo protocolo de Doyle Doyle de 1990. Bom, agora em relação à extração de material genético do tecido cambial, em relação aos 2 protocolos, a gente também teve um resultado mais significativo no protocolo de Doyle Doyle. Então, no Doyle Doyle, a média foi de 208,64 nanogramas por microlitro. Já o de Faleiro teve uma queda significativa, né, de 208,64 para 55,04 nanogramas por microlitro. Então, aqui a gente percebe que também para a extração do material genético do tecido cambial, apesar de baixo, é mais recomendado realizar pelo protocolo de Doyle Doyle. Bom, aqui a gente conseguiu realizar o desagarose tanto para o tecido foliar como para o tecido cambial, né, pelo protocolo de Doyle Doyle, porém a gente não conseguiu realizar pelo protocolo de Faleiro. Não demonstrou, né,
material genético. Então, no DALI-DOLI a gente consegue perceber que no tecido foliar a gente consegue ter um resultado bem significativo aqui. Dá para ver no CF1, no CF2, no CF4, no CM3. E no cambial a gente consegue verificar também no CF4, no CF5. Então, demonstrou, né, comprovou que realmente existe material genético. E esse protocolo é eficaz. Bom, então, para discutir, a gente tem que os resultados eles demonstraram que tanto para o tecido foliar como para o tecido cambial, o protocolo proposto por DALI-DOLI com modificações, eles obteve resultados mais satisfatórios. O protocolo proposto por Faleiro não apresentou material genético visível, né, em geozagarose para ambos os tecidos. E para a extração do tecido cambial, nenhum dos protocolos ele é recomendado. Porém, caso haja necessidade, é mais aconselhado realizar com o método proposto por DALI-DOLI. Bom, aí o que a gente pode concluir com o desenvolvimento desse trabalho? Como visto, o protocolo que demonstrou melhores resultados para a extração tanto do tecido foliar como do tecido cambial foi o proposto por DALI-DOLI de 1990, com a necessidade de algumas modificações, né, para a extração mais satisfatória do material genético. Então, de modo geral, também o resultado das extrações do tecido foliar comparado com o CAM também demonstraram melhores resultados. E, além disso, vale ressaltar que, como o local que as amostras da Diospyros estudadas nesse trabalho foram coletadas num local de alto nível de degradação ambiental, com condições bastante desfavoráveis de desenvolvimento e sobrevivência, a gente pode perceber que essa espécie ela se mostra uma alternativa bastante valiosa para a recuperação de áreas degradadas do cerrado, por conseguir se desenvolver naturalmente em locais com condições adversas como essas. Porém, há necessidade, né, de mais estudos para o desenvolvimento de estratégias para a utilização da espécie, tanto em estudos voltados para o melhoramento, mas também para a conservação da espécie e do bioma de modo geral. Bom, aqui tem algumas referências que eu utilizei para o desenvolvimento do meu trabalho. Eu agradeço a atenção de todos, finalizo aqui a minha apresentação e espero que todos tenham um ótimo dia. Muito obrigada. Meu nome é Larissa, o nome do meu projeto é Desenvolvimento de uma metodologia de sequenciamento-alvo de RNA como ferramenta para aumentar o poder do diagnóstico dos testes genéticos para síndromes de predisposição hereditária ao câncer. E a minha orientadora é a doutora Giovana Tardim Torresan. Então, as síndromes de predisposição hereditária ao câncer representam de 5 a 10% dos casos de cânceres hereditários, devido à herança de variantes genéticas germinativas patogênicas, as quais aumentam o risco para o desenvolvimento de certas neoplasias. O diagnóstico é feito através do teste genético, utilizando a metodologia de sequenciamento de nova geração. Esse sequenciamento gera variantes que são classificadas em 5 categorias principais. E o grande problema atual é a grande quantidade de variantes de significado incerto, chamada VUS. Essas VUS, elas não apresentam implicações claras para a função do gene e faltam evidências científicas suficientes para determinar o seu significado biológico e clínico. Por isso, os médicos não devem orientar decisões clínicas a partir dessas VUS. Elas são consideradas variantes de nucleotídeo único raras, podendo ser missense, sinônimas, inserções ou deleções em frame, ou variantes intrônicas fora do sítio canônico de splicing. Estudos atuais como o de Ledrinch, que fazem a análise pareada do sequenciamento de DNA e RNA, descobrem que acontece um aumento relativo na taxa de diagnóstico, porque a análise do RNA mensageiro fornece mais evidências das alterações encontradas no nível do DNA.
Então, como isso, o meu objetivo geral do projeto é desenvolver uma metodologia de sequenciamento-alvo de RNA para aumentar o poder diagnóstico dos testes genéticos para síndromes de predisposição hereditária ao câncer, utilizando um painel de 26 genes. O meu estudo, ele se divide em duas etapas principais, validação técnica e clínica, no qual iremos recrutar pacientes que já têm variantes patogênicas conhecidas para afetar o splicing, iremos recrutar pessoas saudáveis para o grupo controle e pacientes com VUS que já são previstas de alterar o splicing. Iremos fazer isso a partir da revisão de variantes identificadas de projetos prévios do grupo de pesquisa, fazendo a filtragem de variantes utilizando o VAR-seq, fazendo a previsão de alteração de splicing utilizando o VEP, que tem 3 preditores em sílico, e as variantes elas serão consideradas de ter um potencial de alterar o splicing se tiver alteração em pelo menos um preditor. Iremos fazer a classificação no ClinVar e segundo os critérios do ACMG. A parte experimental do meu trabalho, então, é fazer a extração do RNA mensageiro, utilizando amostras de sangue periférico, na qual iremos fazer a captura dos 26 genes, utilizando este painel comercial. Faremos o sequenciamento na plataforma Illumina, em que a cobertura horizontal será de, no mínimo, 85% do exon, a cobertura vertical de pelo menos 50 leituras. Aqui são os resultados preliminares, no qual já avaliamos 382 amostras, das quais 346 tinham pelo menos uma variante selecionada pelos filtros do VAR-seq. Essas amostras representam 1.472 variantes totais. Dessas, 1.092 são variantes únicas e dessas últimas, 42 variantes foram previstas de alterarem o splicing. Então, dessas 42, 17 variantes estão entre os nossos genes de estudo, que representam 13 variantes únicas em 9 genes. E aqui está a tabelinha aqui das variantes únicas com os genes de estudo, e as variantes que forem patogênicas ou provavelmente patogênicas, elas serão colocadas no nosso controle positivo e as variantes VUS irão entrar para a validação clínica. Identificamos 14 pacientes para as próximas etapas e ainda temos que analisar painéis genéticos de mais de 500 pacientes. Aqui está a referência bibliográfica e aqui os meus contatos. Muito obrigada! Bom dia a todos, é um prazer apresentar o meu trabalho no Congresso de Biólogos do CRBio. Meu trabalho é intitulado Produção de Nocaute, usando a técnica de CRISPR-Cas9 para o gene do GH1 em zebrafish. Esse trabalho teve início com os resultados do trabalho da tese de doutorado da doutora Natália, intitulada Investigação Molecular por Exoma em Pacientes com Hipopituitarismo Congênito de Herança Recessiva, onde ela identificou um paciente com uma variante alélica no gene do GH1 que nunca tinha sido descrita anteriormente. Então, nós escolhemos o modelo do zebrafish, porque ele é um modelo que possui fecundação e desenvolvimento externos e o embrião é transparente, o que facilita muito a visualização e a manipulação desses indivíduos. A vantagem mais importante do zebrafish é que ele possui 70% de homologia genética com o ser humano, e cerca de 85% das doenças humanas são reproduzíveis em zebrafish. A técnica para edição genômica, nós escolhemos o CRISPR-Cas, que é hoje em dia uma ferramenta de edição genômica muito utilizada. Ela faz uma mutação específica no genoma, ou seja, a gente consegue mutar o gene e o exon que a gente deseja. Então, ela tem alta especificidade, baixa toxicidade, e uma característica importante é que essa mutação é hereditária, tá? Então, aqui a gente tem um esquema representativo da dupla fita de DNA. A gente vai desenhar uma guia que vai
Bom dia a todos, é um prazer apresentar o meu trabalho no Congresso de Biólogos do CRBio. Meu trabalho é intitulado Produção de Nocaute, usando a técnica de CRISPR-Cas9 para o gene do GH1 em zebrafish. Esse trabalho teve início com os resultados do trabalho da tese de doutorado da doutora Natália, intitulada Investigação Molecular por Exoma em Pacientes com Hipopituitarismo Congênito de Herança Recessiva, onde ela identificou um paciente com uma variante alélica no gene do GH1 que nunca tinha sido descrita anteriormente. Então, nós escolhemos o modelo do zebrafish, porque ele é um modelo que possui fecundação e desenvolvimento externos e o embrião é transparente, o que facilita muito a visualização e a manipulação desses indivíduos. A vantagem mais importante do zebrafish é que ele possui 70% de homologia genética com o ser humano, e cerca de 85% das doenças humanas são reproduzíveis em zebrafish. A técnica para edição genômica, nós escolhemos o CRISPR-Cas, que é hoje em dia uma ferramenta de edição genômica muito utilizada. Ela faz uma mutação específica no genoma, ou seja, a gente consegue mutar o gene e o exon que a gente deseja. Então, ela tem alta especificidade, baixa toxicidade, e uma característica importante é que essa mutação é hereditária, tá? Então, aqui a gente tem um esquema representativo da dupla fita de DNA. A gente vai desenhar uma guia que vai literalmente guiar a nossa Cas9 até o gene e o exon que a gente deseja mutar. A Cas9 vai reconhecer a sequência NGG anexa ao nosso guia, vai fazer a quebra da dupla fita e, através dos mecanismos de reparo do DNA, é que a gente vai ter, então, as inserções e deleções que vão levar a um frame shift e a um stop codon. Bom, então, nosso objetivo foi estabelecer a técnica de knockout em gene cujas variantes alélicas foram encontradas no sequenciamento de larga escala em pacientes já portadores de hipopite congênito. E, secundário, caracterizar esses animais geneticamente modificados do ponto de vista fenotípico e molecular. Então, nós iniciamos o nosso trabalho verificando a homologia e duplicação desse gene do GH em zebrafish. Confirmada a homologia, nós desenhamos diferentes guias para o mesmo gene, tá? Que, dependendo da guia, ela vai ter uma eficiência maior ou menor. Então, nós construímos esse RNA e injetamos no zebrafish no estágio de uma célula. Quando esses animais fizeram 3 meses, nós extraímos o DNA, fizemos a PCR da região da mutação, sequenciamento por sangue, e aí, então, a gente analisou os sequenciamentos para escolher quais animais dariam seguimento à nossa linhagem. Então, nós injetamos 274 embriões e tivemos uma alta eficiência de 98%. Porém, só 12 desses embriões é que sobreviveram até a vida adulta, tá? E aí eles foram genotipados com 3 meses de vida, e desses 12 nós escolhemos 2 que tinham inserções ou deleções que levavam ao frame shift e ao stop codon, tá? Então, nós acasalamos esses animais individualmente com animais wild type, e aí a gente observou que na prole ainda existiam mutações que não tinham sido observadas nos pais, indicando que poderia ter havido uma heterozigose composta ou mesmo uma mutação gonadal. Então, indicando que para processos de produção de linhagem knockout em zebrafish, a gente necessita de uma etapa a mais de acasalamento. Então, a gente pode concluir que, ao realizar a técnica de edição genômica por CRISPR, é necessário e importante observar as mutações gonadais e as heterozigoses compostas. São necessárias pelo menos 2 gerações para a obtenção de um animal com mutação pura em heterozigose. E é sempre indicada a formação de 2 ou mais linhagens com edição no mesmo gene. Eu gostaria de agradecer a atenção e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo a Salete. Salete, por favor, liga o microfone. Salete. Pronto. Então, gente, estamos com o tempo já, né, passado um pouquinho em função dos problemas que tivemos, então vamos tentar ser mais, vamos dizer, um pouquinho mais ágil nas nossas
perguntas e respostas, né? Então, Regina, eu já passo imediatamente para você, agradecer aí pelos vídeos que foram nos enviados e já passo para a Regina para que ela faça a arguição. Olha, parabéns para as 3 jovens cientistas, tá? Pelos trabalhos apresentados, que são, com certeza, trabalhos de muito bom nível. As 3 estão realmente de parabéns. Eu vou tentar ser bem rapidinho, que é difícil, que eu falo muito. Para Carla Eduarda, eu queria 3 perguntas bem objetivas. Qual é a diferença entre os métodos que você usou de extração que explicam esses resultados? Um tem fenol, o outro tem uma precipitação, o outro tem sal. A segunda pergunta é se o laboratório já nunca antes havia tirado DNA dessa espécie, que é por isso que coube a você essa função de padronizar, né? Quer dizer, o laboratório em si não tinha experiência com o caqui. E a terceira pergunta é qual é o plano do laboratório, talvez ainda não seja na sua iniciação científica, em que tipo de marcadores moleculares se costuma analisar para depois para fazer as análises propostas de diversidade genética aí do caqui? Bom, eu vou começar pela segunda pergunta, que é em relação se o laboratório já trabalhou com essa espécie. Ele nunca trabalhou. A gente está trabalhando com essa espécie recentemente, e não só com ela, a gente está trabalhando com o caqui do cerrado, o jacarandá e também com a lixeira, que são 3 espécies que nasceram, né, de forma natural, que se desenvolveram, sobreviveram de maneira natural, lá na Fazenda Experimental de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unesp de Ilha Solteira. E com isso, isso despertou um interesse muito grande no nosso grupo de realizar todo esse projeto. E o meu projeto de iniciação científica é a fase inicial de tudo que a gente quer explorar daqui para frente. Bom, em relação aos protocolos, o protocolo que deu mais sucesso foi o protocolo proposto por Dolly Dolly. A gente realizou algumas modificações, porque a gente percebeu que o protocolo original ele não estava dando certo, a gente não estava conseguindo extrair o DNA propriamente. E a gente fez essas modificações principalmente por conta da parede celular, né? Que as plantas do cerrado, as células das plantas do cerrado, elas têm a parede celular bastante espessa para não perder água, e isso estava dificultando, né, o rompimento, né, da parede celular. Então a gente utilizou algumas soluções, né, para facilitar, né, o rompimento dessa parede celular, dessas células. E, além disso, também a gente utilizou algumas soluções para evitar a degradação, né, do DNA, porque essas plantas, elas possuem bastante um composto chamado de polifenol oxidase, né, que é um composto que ele é utilizado como um mecanismo de defesa mesmo da célula. Então, sempre que essa célula ela se encontrar com algum patógeno, esse composto, essa substância, ele vai destruir todo o material genético dessa célula para que, né, proteja, para que o patógeno não consiga, né, sobreviver dentro dessa célula. Então, a gente também utilizou algumas soluções para neutralizar o polifenol oxidase, para a gente conseguir também realizar a extração do material genético. E, além disso, a gente também fez algumas modificações para a regulação, né, do pH de forma contínua. E as principais substâncias que a gente utilizou foram antioxidantes, então, principalmente PVP, que a gente acabou mudando as concentrações, né? Beta-mercaptoetanol e o fenol também. Bom, agora acho que a primeira questão já foi sanada, agora partindo para a terceira questão. Bom, futuramente a gente pretende trabalhar pegar, né, todos esses estudos que a gente está conseguindo fazer com essa extração do material genético e a gente já está realizando, na verdade, né, o sequenciamento, né, da nova geração, né, do DNA, e posteriormente a gente quer construir, né, uma biblioteca de marcadores moleculares. E aí essas informações, elas são muito, muito pertinentes, porque não existem estudos que abordam essas espécies que a gente está estudando, principalmente, o caqui do cerrado, né, que é a população que eu estou estudando na minha iniciação científica.
E é muito importante a gente entender mais sobre a dinâmica geral dessa população para que a gente consiga, mais para frente, entender algumas estratégias que a gente pode utilizar para a recuperação de áreas degradadas no Cerrado. O Cerrado, a gente trabalha com genética de conservação, também é uma área que não é muito explorada, mas é muito importante. E a gente acredita, e a gente sabe, né, a população inteira do Brasil sabe que os nossos biomas estão sendo devastados diariamente por conta de atividades mineradoras, por conta da agricultura, por conta da pecuária. Então, a gente acredita que seja uma grande alternativa a gente estudar, a gente valorizar, né, estudos relacionados ao Cerrado, né, até porque apenas 3% do Cerrado ele é preservado hoje, tipo, de todo aquele mapa que eu mostrei para vocês. Então, eu acho que, eu não sei se eu consegui responder, mas é tudo isso. Agradeço a atenção de todos, desculpa se eu me estendi um pouquinho na resposta, mas enfim, eu tenho muito amor pelo meu trabalho. Muito obrigada. Emelinda, mais alguma pergunta para Carla? Está sem microfone, Emelinda. Emelinda e Salete, perguntas para Carla? Eu tenho algumas colocações, assim. Primeiro, eu fiquei muito feliz de saber que tem alguém preocupado em preservar a planta do Cerrado, que foi tão devastado, tão pouco cuidado, né? Assim, já tem um valor muito grande o trabalho que você faz, né? Que você está fazendo, né? E também essa da escolha, né? Validando metodologias, técnicas e tudo mais, né? Assim, acho que importantíssimo, né? Porque a fruta do boi, né? Esse Diospyros, né? Ele é extremamente forte, porque ele consegue sobreviver praticamente num deserto, né? E na minha cabeça de botânica, é um excelente indivíduo espécie para reflorestamento desse cerrado combalido, né? E eu pensei também na coisa de produção de clone, né? Como fazem com o eucalipto, de repente o dióspiro ser devidamente criado, né? Clonado para reflorestar, né? E para ter essa recuperação, né? Eu acho assim que seu trabalho já vale para esse tipo de indicação para reflorestamento, porque eu vejo tanta coisa falar em reflorestamento e colocar em espécies duvidosas, né? Não deixam muito, né? Porque agora virou moda, diz que biólogo não pode fazer reflorestamento, né? Aí eu fico pensando, quem que vai fazer? Por quê? O engenheiro agrônomo não entende de taxonomia, o florestal muito menos, a não ser que ele se dedique, que eu conheço o florestal competentíssimo em taxonomia da espécie que ele faz. Ele não tem essa visão global que o biólogo tem, já por excelência, né, por natureza, né? Então, eu acho assim já perfeitamente válido e cumprimento você e as duas, a Larissa e a Bianca. Eu estou encantada com os trabalhos, a seriedade com que eles foram desenvolvidos e a competência de vocês mostrarem esses resultados para a gente, sabe? Eu fico assim muito orgulhosa, né, de ver que a meninadinha que vai substituir a gente está assim muito, como é que fala? Muito voltada para fazer uma coisa legal, um negócio que realmente vai beneficiar a sociedade e o planeta do modo geral, né? Eu acho que isso aí... Posso fazer perguntas para a Larissa ou a professora Salete tem perguntas para a Larissa? Eu posso só acrescentar uma coisa? Pois não, por favor, Carla, desculpa. Bom, eu agradeço muito a sua Salete, fala. seu microfone está desligado. Não está, ele está... Pois não, Carla. Eu fechei, porque estava batendo porta aqui desesperadamente. Bom, gente, é o seguinte, nós temos que correr um pouquinho, tá, Regina? Então, eu queria passar as perguntas para a Larissa. É isso, então, vamos passar para a Larissa. Depois, Carla, Larissa, você conversa, né? Aí, vamos ver se a gente vai ter um tempinho mais para você. Eu só quero dar uma informação que é importante para nós que estamos avaliando.
A Larissa e a Bianca, elas estão concorrendo ao prêmio de pós-graduação. Pós-graduação. E a Carla Isso, de e a iniciação. Carla de graduação, tá bom? Só para a gente lembrar, né, aqui na nossa análise. Pronto, Regina, vamos conversar com a Larissa, então. Larissa, se eu entendi corretamente a sua apresentação, você está numa etapa de selecionar pacientes e variantes para o protocolo do sequenciamento pareado de RNA e DNA. Então, Sim. se eu entendi muito bem, você mostrou todo um fluxograma de raciocínio para identificar quais que seriam os melhores casos para aplicar essa metodologia, né? Então, assim, você ainda não tem nenhum resultado de sequenciamento pareado DNA-RNA de nenhum dos casos feitos ainda. E aqueles controles de validação da técnica já foram executados ou ainda não? Ainda vai ser feito tudo de uma vez só? Eu queria que você explicasse isso. Assim, eu estou nessa parte primeiro mesmo de revisão e seleção dessas variantes, que são variantes que entrarão no meu trabalho, serão variantes que afetam o splicing. Então, eu estou fazendo essa revisão de todos os sequenciamentos que tiveram de DNA e passar pelos preditores de splicing, e se essas variantes tiverem pelo menos previsão de afetar o splicing em 1, ela já vai entrar para o meu trabalho. Se ela for patogênica, provavelmente patogênica, ou variante de significado incerto. As variantes benignas e provavelmente benignas serão excluídas. E eu já fiz a parte experimental, a primeira parte, essa parte da validação técnica, só que ainda não tenho os resultados do sequenciamento, que o bioinformata ainda está processando os dados para a gente ter uma análise certinha. Então, dos controles também não, mas nesse lote que eu fiz experimental já tem variantes patogênicas, alguns controles e variantes de significado incerto para a gente poder padronizar a técnica inicialmente. Tá. E o que você chama bem resumidamente, o que você chama do seu trabalho de validação técnica e validação clínica? Sim, a validação técnica, então, é a gente padronizar a técnica em si mesmo, a gente pegar os pacientes que já têm variantes que já são previstas de afetarem o splicing, variantes patogênicas, e a gente analisar os transcritos e fazer a estatística para a gente saber quantos transcritos são necessários para poder gerar doença, porque muitos transcritos ainda podem ser degradados ainda pelo sistema celular. Sim, e a gente vai fazer quantos transcritos mesmo a gente vai tirar, os transcritos alternativos que podem acontecer em pacientes sem câncer, os transcritos patogênicos que acontecem só nos pacientes com câncer, e fazer essa padronização. E a validação clínica é, então, avaliar o poder de reclassificação das variantes de significado incerto, utilizando essa técnica de RNA, de captura desses 26 genes. Entendi. Seria isso. Muito obrigada. Colega, você tem perguntas para a Larissa? Larissa, obrigada pela sua apresentação. Seu trabalho é super importante. Você está vindo de uma instituição para lá de reconhecida e séria no trabalho que vocês desempenham. Ermelinda Salete. Deixa eu ver. Acho que a Ermelinda está sem voz. Sem som. Ermelinda sem som. É que eu pedi para não fazer microfonia, tá? Eu tenho uma curiosidade muito grande, né? Porque a pessoa, ela tem aquela predisposição, vamos dizer, o paciente, né? Quanto tempo que leva, normalmente agora, para um resultado, para falar se a pessoa pode ter ou não a previsão de ter o câncer? E também eu quero saber se essa metodologia que você está aplicando, no futuro, ela vai... como é que é mesmo? Um método assim, mais barato, porque a gente sabe que esses exames são extremamente caros, né? E muitas vezes eles não são pagos pelo seguro de saúde.
isso daí pode vir a baratear o custo para a pessoa poder fazer o exame? Então, aí falando dos testes, né, de predisposição, os testes genéticos, depende mesmo do laboratório, né, da demanda para sair o teste, o laudo, mas você gostaria de saber quanto tempo aquela pessoa que tem aquela variante que tem a predisposição, quanto tempo leva para ela desenvolver o câncer? Essa seria a pergunta. Então, aí tudo vai depender, porque o câncer é uma doença multifatorial, então vai depender tanto de fatores intrínsecos da pessoa, quanto do meio que ela está exposta. Então, tem pessoas que chegam até nem desenvolver o câncer. É bem difícil poder determinar quando vai acontecer na pessoa. E na parte desse teste, porque seria mesmo o sequenciamento de DNA e depois o sequenciamento de RNA para poder avaliar, ter mais evidências dessa consequência da variante no DNA. Então, seria mesmo uma técnica que sairia um pouco mais cara, mas a instituição, o AC Camargo, ela está vendo se ela, dependendo do meu estudo, como que vai se sair, se vai compensar incluir essa técnica como padrão de diagnóstico molecular lá no laboratório, porque já tem nos Estados Unidos um laboratório muito grande que já faz esse teste e está ajudando muito a clarear o diagnóstico desses pacientes que não se sabe como manejar eles, qual tratamento melhor, porque não tem mesmo como saber se aquela variante vai ser patogênica ou não. Então, essa técnica visa esclarecer essas dúvidas e ter um tratamento mais direcionado para o paciente. Então, seria visto, colocaria tudo isso em jogo mesmo, quantos pacientes são beneficiados e o custo-benefício dessas duas técnicas de sequenciamento. Porque no caso, por exemplo, da Angelina Jolie, que é um caso que saiu na imprensa, na mídia, ela tirou, né? Ela fez a mastectomia total, né? Eu estou pensando nisso, assim, de repente, você, será que eu tenho? Será que eu faço? Será que eu não faço? Mas o seu trabalho é extremamente importante para esse tipo de resoluções, sabe? Eu cumprimento você pelo trabalho, pela seriedade, pela sua competência. Viu? Obrigada. Não faz não, Ermelinda, você vai ficar muito tensa. Te conheço. Gente, Posso passar a fazer perguntas à Bianca? Sim, é isso que eu ia propor. Porque eu estou aqui na... Então, vou ser bem rápida, vou bem direta para a Bianca. Bianca, eu vou fazer a seguinte pergunta. Não havia nenhum nocaute já feito de GH1? Vamos fazer todas as perguntas de uma vez para a gente ganhar tempo. Não havia nenhum nocaute de zebrafish de GH1 já feito, que teria uma linhagem que alguém pudesse mandar para você, ou esse trabalho de fazer o nocaute do GH1 é original? A segunda pergunta é, por que fazer um nocaute inspirado nessa variante, se, na verdade, essa variante, a gente bate o olho nela, já sabe que ela acarreta a perda de função da proteína. Então, dado que você está num laboratório que trabalha, que a gente reconhece com um monte de doenças endócrinas, com um repertório muito grande de mutações para serem estudadas por exemplo, uma metodologia de nocaute no zebrafish, porque essa variante, porque esse objetivo de nocautear o gene IgH1 do zebrafish? Bom, professora, existe um trabalho que tem um zebrafish mutado, mas ele foi feito pela técnica de Eno. Então, é uma técnica um pouco diferente. A gente até conseguiu esses animais, a gente tentou trabalhar com eles em homozigose, mas a gente não conseguiu. E o ideal era que a gente conseguisse fazer para o CRISPR mesmo, porque a gente pode, no máximo, ver os off-targets, mas que é muito difícil que aconteça, dependendo do guide que a gente desenha, né? Então, a gente preferiu fazer por CRISPR, como a gente já estava padronizando a técnica. E, assim, o meu trabalho, ele tem outros objetivos, né? O objetivo maior dele é fazer um knock-in, que é fazer a edição de base. Só que esse é um processo muito mais complexo e muito mais difícil. Então, a gente escolheu o CDH2, que é um gene que é muito importante para o desenvolvimento. Então, quando você faz o knockout, o animal não sobrevive, para fazer o knock-in. E aí, a gente escolheu
o gene do GH1 para fazer o nocaute, porque a maioria dos pacientes da endócrina, eles têm mutação ou no PROP1 ou no gene do GH1, e a gente já produziu o PROP1, e aí a gente resolveu produzir o do GH. E qual que é a outra pergunta? Você não chegou no homozigoto ainda, se eu entendi direito. Não cheguei no homozigoto, por quê? Essa história de que o zebrafish é rápido e tal, é muito legal quando o bichinho tá pronto. Aí você faz rápido. Fazer, por exemplo, a caracterização fenotípica e tal. Mas para produzir, demora. Porque a gente teve esse problema das mutações gonadais, né? E aí a gente não estava esperando que talvez a gente tivesse que ter mais uma etapa. Então foram mais novas mutações gonadais que vocês não estavam esperando. Tá. E aí, então, os filhos, eles são diferentes dos pais. Então, para eu ter uma mutação pura, né? Que eu chamo de pura, fazer um monte de cruzamento do bicho. Um monte de cruzamento. Então, agora a gente está numa etapa, esses que provavelmente são puros, eles estão com 2 meses e pouquinho. Então, acho que mais um mês a gente já sabe se eles são, e aí acasala o hétero com hétero, e aí vamos ter um homozigoto. Tá, e que você espera que seja o fenótipo do bichinho, nocaute, homozigoto, como você almeja? Olha, eu acho... Você espera ver nele? Eu acho que eles vão ficar bem pequenininhos, né? Porque normalmente eles não desenvolvem. E um problema grande é que eles são inférteis, né? Geralmente. Mas a gente tem uma outra experiência que é com o gene do PROP1. A gente fez o nocaute do PROP1. E no humano, eles são inférteis e não crescem, têm baixa estatura. No peixe, eles têm uma diferença de crescimento por um período e depois ele recupera. E ele tem uma infertilidade inicial, quer dizer, ele fica fértil tardiamente, mas ele fica. Então, tem algum mecanismo aí de restauro, né? O atraso de crescimento. Eu não sei se o GH vai acontecer isso, né? Mas a gente vai ter que Mas depois vocês vão cruzar e fazer o nocaute duplo? Pode ser. Ia ser bem legal. Boa ideia, hein? Boa ideia. Obrigada, Bianca. Respondeu muito bem as perguntas. Obrigada. Colegas, mais perguntas para a Bianca? Linda. Bem rapidinho. Eu vou resumir numa palavra as 3 apresentações que eu ouvi, né? Uma com planta, outra com seres humanos e a outra com peixinho. Um peixinho tão bonitinho, né? Fascinante. Assim, a gente... assim, você fica na sua cabeça assim com um monte de perguntas, né, de questões que a gente tem certeza que elas vão ser respondidas. E na hora que a Regina falou assim, como é que vai ser o fenótipo, né? Eu fico imaginando como que esses bichinhos não serão, né? Esse que é que chama Vizine, que foi feito por Eno, ele é minúsculinho e ele é todo gordo, porque ele tem... os pacientes com problema de GH, geralmente, eles têm uma dislipidemia, né? Então, o peixinho também tem. Mas é muito interessante. E assim, eu fico assim, muito feliz, né, de ver esses tipos de trabalho, de pesquisa. Como fascinantes são essas tecnologias, né? E o futuro, e o desembaraço com que vocês desenvolvem, mexem nos aparelhos e não sei o quê, essa geração nova é fantástica. Eu cumprimento assim pela seriedade, pela competência de vocês, assim, que estão sendo formados, mas a gente fica assim muito orgulhoso porque a gente vê um profissional futuro de muita competência. Eu fiquei muito feliz de estar participando dessa mesa, ainda com as minhas 2 colegas que eu gosto muito e admiro. Parabéns para vocês. Obrigada. Parabéns, jovens. Obrigada, meninas. Infelizmente, eu estou aqui no meu papel, no meu triste papel de ter que controlar tempo, e nós chegamos à final. Mas eu gostaria de dizer... 17h59, professor. Pois faltando apenas um minuto, nós precisávamos de mais 10 minutos para encerrar. Infelizmente, não deu. Eu quero cumprimentar vocês 3. Vocês tiveram um desempenho muito legal, né, aqui na arguição.
Então, apresentaram de forma muito interessante os vídeos, com bastante domínio do tema, com domínio da tecnologia, com segurança, com habilidade no trato mesmo do método científico. Então, parabéns às três, né? Todas as três, assim, certamente serão cientistas e vão contribuir muito com a nossa área. Tá? Parabéns, sucesso na defesa dos trabalhos, sucesso na construção da pesquisa, tá ok? E eu vou pedir para as duas colegas ficarem mais 2 minutinhos, porque hoje é o encerramento, não é? E nós temos que finalizar todas as planilhas, e por isso eu vou pedir para elas ficarem. Tá, meninas? Então, bom trabalho e até uma próxima. Parabéns. Tchau, obrigada. Tchau, professora. Até a próxima. Se cuidem.